boa noite a todos. Estamos aqui novamente, como toda segunda-feira, 20h20. Ana Maria entrou. Boa noite, Ana, bem-vinda, querida. Gratidão pela presença. Gratidão. Mais uma live de número 27. Um tema bastante controverso, né? Boa noite, Ana, desde Portugal. Gratidão pela sua presença sempre, pela tua luz, pela sustentação de ajudar a formar esse egrégora aqui de amor. E de luz e de ancorar essa luz, de reverberar, de trabalhar a consciência e emanar amor, emanar luz. Nós estamos aqui para isso, né? Vamos aguardar mais um pouquinho aí, as pessoas chegarem, para a gente falar desse tema maravilhoso, né? A metáfora Adão e Eva e o Jardim do Éden. Colocar uma luz nessa questão. É uma série de lives, né? Que eu chamei de Conhecereis a verdade vos libertará. Boa noite, Marli. Gratidão, bem-vinda. Gratidão, Ana. Também é um prazer ter você aqui. Boa noite, Marli. Boa noite a todos que estão entrando. Gratidão pela presença. Então, como eu estava falando, né, gente, o tema de hoje é a metáfora Adão e Eva e o Jardim do Éden. Chegou a hora dessas verdades virem à tona, né? E a humanidade já está assim, ficando preparada para poder reconhecer algumas coisas, né, algumas histórias contadas que não fazem sentido, que dentro da gente a gente sabe que não é isso, né, que é outra coisa, e agora a gente vai pôr uma luz nessa consciência para de vez a gente se libertar, né, desses dogmas, preconceitos e essas crenças, né, limitantes, né, que a gente sempre ouviu falar desde criança, né? E que veio dos nossos pais, que os nossos pais trouxeram dos pais dele, que os pais deles dos pais, e assim foi toda a nossa ancestralidade, né? E agora a gente está tendo uma oportunidade de quebrar isso, né? De colocar luz em todas essas crenças limitantes, essas histórias, e a gente cura não só a nós mesmos, como também toda a nossa ancestralidade, né? Nossos pais, avós, bisavós e assim sucessivamente, né? Então, boa noite aí a Caer, a Bia também entrou, boa noite, bem-vindas, queridas, bem-vindas, gratidão pela presença. Então vamos dar sequência aqui, as pessoas que foram entrando vão pegando, né, e depois tem a oportunidade de ver desde o início, tá bom? Então, gente, o tema de hoje é a metáfora Adão e Eva e o Jardim do Éden. É uma série de lives com o título de Conhecereis a verdade vos libertará.
Então, trazendo aqui o Projeto Terra, o plano maior, que é a ascensão da humanidade e do planeta, né? E para acontecer a ascensão pessoal, a verdade tem que vir à tona, né? Essas crenças limitantes, elas têm que ser trazidas à verdade, né? À luz da consciência, né? E para a gente ver realmente o significado delas, para poder liberar crenças limitantes para entrar as crenças possibilitadoras, né? Então a Caé já está comentando aí, tá? Que infelizmente muitas crenças alienantes sendo espalhadas por egocêntricos ignorantes, prejudicando inocentes e vulneráveis. A gente vai tratar aqui de colocar a luz, né? A luz, e a gente tem que estar com a consciência expandida para a gente ter o discernimento do que chega até nós, né? E sempre com muito amor, porque só o amor é que resolve todas as questões, né? Então vamos iniciar, queridos. Então quero falar com vocês sobre o Jardim do Éden, tá? Vocês já ouviram falar dele, né? Quem nunca ouviu falar do Jardim do Éden, Adão e Eva, né? E também já ouviram falar sobre o pecado original, quem nunca ouviu falar, né? A gente sabe que houve muita manipulação e distorções sobre esse assunto. Houveram muitas. Então a gente vai trazer aqui, por luz na consciência, do que a gente sente que realmente significa essa metáfora do Adão e Eva e Jardim do Éden, tá? E também sobre o pecado original, que a gente vai falar talvez na próxima live, que talvez não vai dar tempo de falar sobre essa parte aqui, tá? Boa noite às pessoas que estão entrando, tanto no Facebook como no Instagram, sejam bem-vindos, tá, queridos? É que o karma é confundido com o pecado e vice-versa, né? O karma não é um pecado, nem é obra resultado de um pecado ou castigo, tá? O karma é, em poucas palavras, a resposta da sua liberdade, responsabilidade de criações. Porque nós somos, você é um criador, então você é Deus, nós somos Deus. E isso é que é o mais importante, sabe? O mestre falou, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Então essa é a questão. Então a gente tendo consciência disso, que nós somos um fractal da fonte, pode chamar de Deus, pode chamar de consciência suprema, inteligência amorosa universal, nós somos o próprio, temos a mesma capacidade. Então como que a gente pode ser um pecador? Como a gente pode ser castigado se nós somos o próprio, né? Então nós estamos aqui experienciando essa realidade, fazendo o melhor que a gente pode, que cada um pode. Então, quando a gente veio para cá, é feita a separação, para a gente viver aqui a dualidade. Então, essa experiência é assim. Estando aqui, a gente tem que voltar e unificar com o nosso eu divino. Essa é a experiência, né? E a gente sabia disso. Então, a gente está passando por várias situações, que é aprendizado para a gente voltar à nossa essência divina, é isso. Então não existe castigo, não existe pecado, não existe verdade, não existe mentira, existem experiências que a gente está vivenciando e que a gente precisa vivenciar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso retorno à casa, para o nosso... O que é o retorno à casa? É o nosso retorno ao nosso eu divino, à nossa divindade, que está no nosso coração. Então, essa é essa experiência. É uma experiência maravilhosa nesse planeta lindo e maravilhoso. Boa noite às pessoas que estão chegando, bem-vindas, tá bom, gente? Muito bem-vindas. Então, gente, o karma nada mais é do que aquilo que a gente cria, aquilo que a gente emana, a gente recebe de volta.
Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É o vigiar e orai. É isso. Né? Então o que a gente pensa, sente, a gente emana e a gente recebe de volta. Então, o que é chamado karma é nada mais do que você mesmo escolhe vivenciar aquilo de novo para poder fazer finalizações, resgate, harmonizar aquelas situações que estão mal resolvidas, que aconteceu em outras vidas e nessa vida também. Então, tudo que nós fizemos e emanamos, a gente recebe de volta para poder equilibrar aquilo ali. Então, não é um castigo, não é pecado. É a gente se autorresponsabilizar pelas nossas atitudes, comportamentos, é isso. E quando você traz isso para a sua consciência, que você não é vítima, que não teve culpado, que não é castigo, que não é culpado, você dá um salto quântico. Você quebra várias crenças limitantes de uma vez só. De uma vez só você quebra várias crenças limitantes. Porque isso foi incutido na nossa cabeça desde criança. Né? E os nossos pais vivenciaram isso também, e os pais deles, e assim a nossa ancestralidade. E agora a gente tem a oportunidade de colocar luz nessas questões e a gente cura não só nós mesmos, como os nossos pais, os nossos avós, bisavós, tataravós, a gente vai curar toda a nossa ancestralidade. Porque a gente traz isso na nossa bagagem. Então nós estamos aqui para isso. Já que nós estamos conscientes dessa situação, a gente pode reverter todo esse quadro. E é maravilhosa essa oportunidade, é uma oportunidade linda essa. Então a gente vai trazer essa consciência aqui, tá? Então, nós somos um criador, nós somos um ser criador, nós criamos o tempo todo. Então, você é Deus, nós somos Deus, né? Tudo que a gente cria é de nossa responsabilidade, sim, tá? Não existe um Deus sentado, né, em um trono ou na nuvem, né, segurando um cajado, e aqueles que não fazem a sua vontade são castigados. Né? Não existe isso, são histórias contadas. Se nós somos o próprio Criador, o próprio Deus, então nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossas atitudes, comportamentos. Então, essa separação foi o que foi falado com a gente, né? Que nós estamos aqui, que existe um Deus externo que castiga. Inclusive, no livro fala que é ciumento e vingativo, né? Isso não existe. Então está na hora da gente quebrar essas crenças. Nós mesmos somos Deus, somos o Criador, nós criamos a nossa realidade. E o sistema, o universo, né, ele é autorregulável por si só. Né? Existe uma lei universal, que é a lei de causa e efeito, que nós já estudamos, era no nosso estudo das quartas-feiras, né? O que vai e volta. O que você emana, você recebe de volta. É assim. Então nós somos o responsável. É por isso que a gente tem que vigiar e orar 24 horas por dia. O que a gente está falando, como a gente está agindo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E aí ir para o nosso coração ali, né? Cessar os julgamentos, tá? Ir para o nosso coração. E a gente mesmo analisar o que a gente está sentindo, emanando, falando, como a gente está se comportando, é a gente mesmo tem que trazer isso para a gente. Então, no fritar dos ovos, vamos dizer assim, é a gente com a gente mesmo. É um processo nosso, isso aí para o nosso interior, tá, gente? Então, nós estamos criando o tempo todo a gente está emanando, a gente está pensando, a gente está sentindo, e o que a gente sente, o que a gente emana, a gente recebe de volta. É assim que funciona. É desta forma, não só aqui, nesse planeta, nessa dimensão, como no universo inteiro. É dessa forma, tá? Então, esse Deus aí que é falado é um Deus criado pela mente humana, que tendenciosamente está acostumado a ter amos e senhores, né? Nós somos os donos da nossa própria alma, né? Eu dou até o exemplo, né,
daquele presidente sul-africano, Nelson Mandela, que ficou 25 anos preso, né, numa solitária. E ele saiu de lá e foi presidente do país. Porque ele falava assim: eu sou o capitão da minha alma, aqui quem manda sou eu. Né? E ele sustentou essa energia por esse tempo todo. Então ele não enlouqueceu. Ele trabalhou, foi para o coração, trabalhou o estado mental dele, a consciência dele. Ele planejou, ele programou, está no plano de alma dele passar por essa experiência, porque ele viu que ele precisava passar. Né? A gente mesmo sabe, no plano astral, que quando a gente sai do nosso corpo à noite, vai para o plano astral, a gente ali vai ali trabalhando com a nossa família espiritual a nossa encarnação, né? O que a gente tem que passar. Então ele passou por essa experiência que ele precisava passar, saiu dela, foi presidente de um país e fez o melhor que ele pôde. Então é isso. E ele falava: eu sou o capitão da minha alma, aqui quem manda sou eu. E é isso. Então é a gente com a gente mesmo. Tá? Então, a gente aqui foi acostumado a ser reprimido, quer dizer, a nossa consciência, né? Acostumada a ser reprimida, castigada, condenada, né? Então, não é para confundir o karma com o castigo, né? Nem com o pecado, pois não tem nada a ver, tá, gente? Karma é só aquele movimento que você fez, que acumulou energia, criou um vórtice ali, materializou aquilo ali, e você depois vai passar por aquela experiência. O que você emanou, você recebe de volta. E você está finalizando. Vamos chamar aquele karma, aquela ação, aquela atitude, né? Aquele pensamento, aquele comportamento. É apenas isso. Não é nenhum castigo, você não pecou, não tem ninguém, você não é culpado, não tem nada disso. Nós somos seres de luz, seres maravilhosos, seres angélicos, que estamos vivendo essa experiência maravilhosa aqui, que traz muito aprendizado, muita experiência linda, tá? E aí a gente tem que fechar os ciclos de cada experiência para a gente ir para a próxima. E assim a gente vai melhorando, crescendo, evoluindo. O nosso ser vai se tornando um ser, até a gente se tornar mestre de si mesmo. Até a gente unificar de novo com a nossa essência divina, estando aqui encarnado. Isso que é o máximo. Esse que é o trabalho. Esse que é o motivo que a gente está aqui. Então a gente já está aqui há várias encarnações para poder alcançar isso. Isso é chamado de ascensão, de iluminação. E agora a gente tem essa oportunidade, nesses tempos agora, de harmonizar todas as nossas relações, todas, com nossos pais, com irmãos, com ex-namorada, com ex-mulher, com ex-marido, com colegas, com sócios, colegas de trabalho. Tudo que a gente tem que harmonizar e enviar luz e amor. Você não precisa ir lá, até no outro lá e conversar com ele. Você emana luz e amor. Você reconhece que você trouxe aquela experiência que você vivenciou, houve aprendizado e agora você ama a pessoa de uma outra maneira. Então você aceita, você ama e agradece, põe gratidão pela experiência. Aí você fecha o ciclo. E o outro tem que fazer a parte dele também, porque você não pode fazer pelo outro. Você não tem como trabalhar a energia do outro, você trabalha a sua energia, você trabalha as suas questões, as suas causas. E é isso, e pronto. E aí vida que segue, aí você vai para a próxima experiência. E é dessa forma. E a nossa busca é buscando a felicidade. E aí você vai chegando em um estado de movimento que você está assim, na plenitude, porque a felicidade é isso, é você estar na plenitude, né? Então não é confundir a felicidade com um momento só, de você ali comprou um carro, você gritou, você pulou de alegria e tudo. Então aquilo ali é um momento. Agora a felicidade mesmo, ela é interna. Ali você está na plenitude o tempo todo. Então depois eu vou até fazer um texto sobre isso, né? Então a diferença da felicidade de um momento que você... um momento ali que você foi sorteado, ganhou alguma coisa, deu o primeiro beijo, etc. Ali é um momento de muita alegria ali, mas é momentâneo.
Agora, a felicidade mesmo é aquela que está interna, né? Que ela é você viver na plenitude em todos os setores da sua vida. Independente do que acontece do lado externo, você está bem do lado interno. Isso que é a nossa busca. A felicidade é essa. Então vamos dar continuidade aqui, tá? Então você sabe que ao longo do tempo, né, essa ideia do pecado foi incutida em nós para trazer culpa, né? E isso é para lá de óbvio, e a gente sabe disso, que nós não somos pecadores, né? Isso não existe. A gente está fazendo o melhor que a gente pode, vivenciando as nossas experiências, aprendizado, crescendo, melhorando, evoluindo. Então a gente não fez nada de errado e nem fizemos nada de pecado, a gente está experienciando aquilo que a gente precisa experienciar. Então todos nós estamos vivenciando aquilo que a gente precisa vivenciar, né? E o outro é um espelho para mostrar aquilo que tem que ser curado em nós. O outro é só um espelho. Então aquele que você sente em relação ao outro é uma ferida que existe em você. E você tem que olhar para você e tratar disso, né? É isso. E aí você vai amadurecendo espiritualmente, se tornando mestre de você mesmo, tá, gente? Esse é o caminho. Então, ao longo do tempo, houve aqueles que procuraram a melhor forma de dominar povos, de conquistar com barbáries e intolerância, desencadeando medo e inseguranças. Então isso aconteceu, né? Aqueles que queriam dominar, se empoderar, escravizar, levar vantagem, isso teve ao longo das eras em todas as questões do nosso mundo, tá? Então essa é uma velha tática, tá? E que agora nós estamos cientes disso. Então a gente no nosso fundo, no nosso ser, a gente está ciente disso, né? Então aqui eu só estou lembrando, colocando uma luz nisso, colocando uma luz, tá? Quantas vezes, né, até que está comentando, ainda tem sim, mas agora as pessoas estão ficando mais conscientes. Cada vez que as pessoas vão despertando, vai ficando mais consciente disso. Então, quantas vezes, né, nós já ouvimos falar das gerações passadas, se você não fizer isso ou aquilo, Deus irá castigá-lo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não vai ali para o escuro, que ali tem bicho-papão, que ali é o inferno, ali é esse ali aqui. Então, quanto medo foi incutido em nós, né? Porque nossos pais trouxeram isso também, dos pais deles, e os pais deles trouxeram isso também, quer dizer, ninguém é culpado. Então a gente está consciente disso agora e a gente pode, como eu falei, curar toda a nossa ancestralidade, a gente colocando luz nisso. Isso realmente acontece, tá, gente? A gente cura não só a nós mesmos, como toda a nossa ancestralidade. Com o tempo ela vai se curando também, tá? Porque isso nós trouxemos deles, ok? Então, quantas vezes essas mesmas pessoas disseram isso para obter favores, ter suas vontades pessoais atendidas, usando o nome de Deus para incutir medo e ter o que realmente desejavam. Isso, né, nesse planeta sempre aconteceu, sempre aconteceu. Só que agora, isso está acabando, isso vai acabar. Quantas guerras santas aconteceram na nossa história? Quantas? Quantas? Né? Na verdade, nós somos construtores de nossas realidades. Saibam que aqueles que por tantas eras ditaram as regras de maneira autoritária e tendenciosa estão caindo. Estão caindo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque um povo só é libertado quando a verdade vem à tona. Então a sujeira está sendo tirada toda por debaixo do tapete. Vai vir à tona tanto pessoalmente, quer dizer, individualmente, como coletivamente. Tá, gente? Nada fica mais por debaixo do tapete, não. Agora é a hora. A luz está trazendo tudo à tona. Então, as verdades vão vir, tá?
as verdades vão vir à tona. Então a Caé está falando de mais coisas, e vi um grupo inteiro sendo enganado. Sim? E isso vai vir à tona. Antes as coisas eram feitas e ninguém ficava sabendo de nada, só que agora as coisas vão vir à tona e todo mundo vai ficar sabendo. Então, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, porque se vier tudo de uma vez, né? A humanidade, né, a maioria não está preparada para poder ver as verdades de uma vez só, que pode acontecer até, vamos dizer assim, suicídios, morte súbita. Então não vai ser assim, vai vir aos poucos, né? Aos pouquinhos a verdade vai vir à tona. Então vai vir muitas verdades, né, sobre a Torre Gêmeas, o que aconteceu ali na verdade, vai vir a verdade, tá? O tsunami lá no Japão, que aconteceu também, vai vir a verdade, tá? A guerra da Ucrânia, vai vir a verdade. O que acontece em Hollywood, na igreja, tá? No grupo dos 7, né? O G7, e o que mais que eu notei aqui? Os principados, né, os reinados que ainda existem na Terra, vai vir tudo falando o que acontece ali, tá? Sobre as políticas, né, dos países, o que acontece, sobre o vírus, o que realmente aconteceu. Então, queridos, estejam preparados, porque essa verdade vai vir à tona. Então, o que eu falo com vocês é: não culpem, não os culpem ou condenem quando virem suas máscaras sendo jogadas no chão, por não conseguirem mais sustentar, ou seja, quando essa nova energia que está chegando, né, e banhando a Terra, forçando-os a se mostrarem quem são. Tá, gente? Então não permitam que a revolta tome conta. Não permitam. Mas se mesmo assim sentirem raiva, quando as revelações mais profundas começarem a surgir, especialmente aquelas que virão sobre a igreja, tá? Que manteve por tanto tempo muitos humanos sob suas rédeas. Respirem. Tá? Sintam a raiva, mas permitam que ela simplesmente passe. Não retenha, não aguarde dentro de si, para que não venha danificar os seus órgãos vitais, né? E ficar com aquela energia reprimida ali de raiva, amargura, ódio. Tá, gente? Aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque tinha frequência para acontecer. Nada é por acaso. E agora está vindo à tona. Então, maravilha. Então, a gente tem que enviar luz e amor. Muitos fizeram porque não estava sabendo o que estava fazendo. Estavam no inconscientemente, foram feitas lavagens cerebrais, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Mas se aconteceu é porque houve frequência para acontecer. Isso tudo traz aprendizado. É isso que a gente tem que vir, é trazer aprendizado. Porque se a gente passa por essas coisas e a gente consegue ver a verdade, a gente consegue trazer a verdade à tona, porque na verdade a verdade só está vindo à tona por causa da humanidade. Porque a humanidade está despertando. Um está acolhendo ao outro, está emanando amor, está emanando luz, está tendo compaixão, está tendo compreensão, está tendo paciência, está acolhendo, sabe? Está ajudando, está enviando luz, está enviando amor, compaixão. É isso que aí aquela velha energia não consegue sustentar isso mais, porque aonde chega a luz, não tem escuridão. Então a luz, ela traz tudo à tona, é o que está acontecendo. Então a gente tem que liberar essas energias de raiva, de ódio, de amargura, para isso não prejudicar a nossa própria vida. Senão, você entra na mesma frequência que estava a situação. Você vai entrar na mesma frequência. E isso só veio à tona porque a gente estava numa frequência mais alta. E aí veio, você teve consciência disso, envia luz e amor e vida que segue. E aí, cada um vai ser responsabilizado pelo que fez. Tem tribunais aqui na Terra já preparados. Tem tribunais aqui já prontos para julgarem essas pessoas. E essas pessoas, elas só vão ter oportunidades se elas vierem a público e falar do que causaram a humanidade. Né? As cartas já foram colocadas na mesa. Assim, ou vocês vão a público, assumam a responsabilidade pelo que fizeram,
vocês vão ser julgados e vão ter uma chance. Eles vão ser condenados, mas vai ter uma chance. Ou então, a alma vai ser dissolvida no Sol central da galáxia. Então é isso, não tem como. Muitos já estão sendo julgados, é porque a mídia ainda é controlada, a mídia não fala. Muitos já estão sendo julgados e condenados, muitos. Então, o planeta está mudando, e muita coisa vai vir à tona, né? Então, não ficam com raiva reprimida, não ficam com ódio, amargura, liberam isso de vocês, tá? Permitam que ela se vá dissolvida na luz da compreensão e da compaixão. Então, gente, é ir para o nosso coração e entrar na gratidão, por isso está vindo à tona, é uma oportunidade. É uma oportunidade de a gente voltar para esse planeta, achei o jardim do Éden que ele era antes. Eu vou entrar nessa questão aqui, tá? Então, a gente vai passar por uma parte aqui agora, tá? Continuando mais um pouco sobre essa questão, vejamos o que diz a nossa Wikipédia, tá? Wikipédia sobre o chamado pecado original, tá? Então, vou trazer isso aqui à luz para depois a gente vir falando sobre essa metáfora, tá bom? A questão do pecado aparece no cristianismo, principalmente em Santo Agostinho, que associa o pecado à culpa herdada por todo o gênero humano, depois de Adão e Eva sucumbirem à tentação do diabo, e devido ao seu orgulho e egoísmo, rejeitarem o amor e a obediência devida a Deus. Então você vê aí a separação que existe nisso, né? Então aqui é como se o homem não fosse o próprio Criador, o próprio Deus, né? Que existia um Deus, que existia o pecado. Então, isso, gente, era a energia que tinha nessa ocasião aqui. Era o que acontecia nessa ocasião aqui. Assim sendo, o pecado original tem para Agostinho um caráter congênito e hereditário, pois em Adão toda a humanidade pecou, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual de todas as suas consequências. A visão agostiniana do pecado original foi herdada por todo o cristianismo ocidental, está presente em todas as denominações cristãs, históricas, católicas ou protestantes. Então você vê que essa crença, né, ficou incrustada nas religiões e foi por eras e eras. E agora a gente está tendo a oportunidade de trazer luz à consciência disso, de colocar luz. Essa é a oportunidade aqui. E de com amor a gente trazer isso para consciência, tá? Então, a semente da serpente é uma nova revelação doutrinária sobre a questão do pecado original, tá? Essa nova revelação foi concebida por um evangelista americano no século XX, 1909, tá? Baseada em tradições apócrifas judaicas e gnósticas. Ele afirmou ter recebido a revelação particular de que o pecado original teria sua origem no fato de Eva ter copulado com a serpente, o qual introduziria nas gerações humanas sua semente, dando origem à posteridade de Caim, igual contaminou toda a humanidade. Então eu trouxe isso aqui, o que tem na Wikipédia, né, no Wikipédia, e a gente vai agora trazer a luz disso aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, mais um conhecimento que está dentro de vocês, que está dentro de nós, tá? É uma informação que está no nosso acástico, tá? Que está no nosso DNA. O diabo não existe. Isso não existe, como muitos pensam. Não existe um ser no inferno, aguardando os pecadores para que eles sofram eternamente pelos seus pecados. Isso não existe, são histórias contadas. Isso é para trazer medo, tá? Óbvio que não existe tal coisa. Eu vou falar mais disso aqui, tá? Vocês já ouviram falar disso antes, mas reparem, né, que a gente, né, lidando diariamente com a densidade das forças, né, que ainda rondam o planeta, né, está se dissolvendo, mas ainda rodam, né, com todos os pacotes que ainda estamos curando, né, a gente jamais condenaria alguém ao tormento eterno. Jamais, tá?
Então, o que acontece quando a pessoa, eu falo, faz a passagem, quando a pessoa desencarna? Ela vai para as casas espirituais, né? Então, no plano astral, tem os hospitais, as casas transitórias, os hospitais espirituais, que ali a alma, né, o espírito vai para ser tratado do que aconteceu aqui na Terra. Às vezes, muitos ficam perdidos por um tempo, achando que não desencarnou ainda. Tá? Mas é só a gente enviar luz e amor para aquele ser, pedir ao Criador para poder resgatar aquele ser ali, que ele é levado para as casas espirituais. Então ninguém vai para o inferno, para ninguém, não existe diabo, não existe nada disso. Né? Cada um passou pelas experiências que tinha que passar, quando chegou em certo ponto da sua vida, ele mesmo escolheu fazer a passagem, porque quando a gente desencarna, a gente mesmo escolhe desencarnar. Porque a gente ali, toda noite que a gente sai do nosso corpo e vai para o plano astral, então, às vezes, a gente reúne com a nossa família espiritual para ver como é que está, né, a nossa vida. E aí, às vezes, você chega na conclusão, não, o que eu tinha que passar por ali eu já fiz, eu não estou conseguindo mais alcançar o que eu queria, porque, como eu já disse, o nosso plano de alma, a gente sai de um local para ir em outro local, gente, mas não é de lugar, não, é frequência. Né? Eu quero nessa vida entrar nessa frequência que eu estou e chegar até essa frequência aqui. Você dá um salto quântico. Não é de lugar, é frequencial. É frequencial, é expansão de consciência. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um trabalho de expansão de consciência, de conhecimento, né? De tirar crenças limitantes e trazer crenças possibilitadoras. Então é isso. Então, quando você chega em um certo ponto, às vezes, o ser no plano espiritual ele fala assim, eu não estou conseguindo. Então eu quero fazer a passagem e começar o meu processo todo de novo. A pessoa pode escolher isso. E ela vai desencarna e vai seguir o processo dela todo de novo. Já tem um planeta aí que chama Kauta, que está recebendo as pessoas que querem começar o processo todo de novo. E nós mesmos é que escolhemos isso. Outros já fizeram o plano que queriam, que planejaram, né? E fazem a passagem para continuar o caminho evolutivo dele. Então, essa transição planetária que está acontecendo, muitos vão passar aqui no plano físico e outros vão passar a transição planetária no plano espiritual, porque eles escolheram assim. Então, nada é por acaso, ninguém está em pé, igual eles falam aqui, amanhã você pode morrer. Não é isso, não acontece isso. Eu estou aqui em pé e cai mão, não é isso. Nós mesmos vamos sentir isso no momento nosso. A gente sente. Quando a nossa alma escolhe fazer a passagem, na verdade aconteceram ali várias coisas que foram chegando até esse ponto. E aí a gente mesmo se sente. Então, se você está num caminho de amor, de luz, de compaixão, né? De buscando você ser uma pessoa melhor, indo para o seu coração, analisando o seu comportamento, as suas atitudes, sabe? Enviando luz, enviando amor. Você não está discutindo, você não está brigando, você não está xingando, você não está julgando. Então, olha o caminho que você está, que caminho maravilhoso. Então, você está indo bem no seu plano. Você está indo bem, você está mudando a frequência. Você está elevando a sua frequência, está expandindo a sua consciência. Então você vai querer continuar mais tempo aqui para você cada vez mais melhorar. E é assim. Agora, quando você está no outro sentido, aí depende. Porque você pode estar passando por um momento para aquilo te mostrar, né, outra coisa. Agora, se você ficar muito tempo ali, você mesmo vai rever o seu plano. Então, um processo individual. Então, ninguém vai para o inferno, não existe diabo, não tem nada disso. E nenhum de nós quer que as pessoas aconteçam. A gente não vai condenar ninguém, tá? Então, eu indico aqui, gente, tá? Para vocês assistirem aquele filme que não assistiu, Nosso Lar. O filme é maravilhoso e ele mostra como é depois que a gente faz a passagem. Como é lá os planos espirituais, as casas transitórias, é a coisa mais linda. Como nós somos recebidos, né? No plano etérico, lá no plano astral, como nós somos recebidos, o que acontece. Aí tem toda uma preparação para o ser voltar de novo.
Então é lindo. Então vocês assistindo esse filme, quem não assistiu, Nosso Lar, eu indico para assistirem. É maravilhoso, vocês vão poder ter uma noção do outro lado. E é dessa forma, tá? Então agora a gente pode até fazer um exercício aqui, tá, gente? Quem sentir aí de fazer um exercício, né? De você pensar em alguém ou alguma situação que aconteceu, né? Vamos dizer assim, ruim, que está algo adormecido dentro de você, tá? E aí você tente condenar, né? Então tente condenar essa pessoa ou a situação ali, ela está em suas mãos, né? Vocês poderão condená-la ou não. Vocês poderão imprimir muito sofrimento a ela ou não, ou vê-la sendo torturada na sua frente, né? Eu acho que ninguém vai querer ver isso, né? Porque por mais ressentimentos que você tem em relação àquela pessoa ou à situação, você não conseguirá ver aquele sofrimento, né? Sabe por quê, gente? Porque você é amor, nós somos amor. Nós somos puro de amor, essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Então, a gente tem que trazer para a nossa consciência que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Senão, ela faria de outra forma. E a gente está ali junto é porque também é uma experiência que a gente está passando também. Então, quando você traz amor, que você aceita o que aconteceu, aprende com a experiência e entra na gratidão, você fecha aquele ciclo. Você fecha aquele ciclo. E você faz isso por você. Por você. Nunca a gente faz pelo outro. A gente faz pela gente, pela nossa energia. O trabalho é com a gente mesmo. O outro tem que fazer a parte dele. Então, vai ter um momento que o outro vai ter a mesma visão que você teve, ter a mesma consciência. Porque cada um está em momentos na sua expansão de consciência, né? Cada um está fazendo o melhor que pode. Então, é isso que a gente tem que trazer para a nossa consciência. Igual eu sempre falo, aí para o nosso coração cessar o julgamento. E procurar trazer o amor. A compaixão é isso. Não é dó. É você ver que aquela alma, aquele ser é grande e que está tendo aquela experiência, porque está precisando passar por aquilo ali. E você ali também está passando por aquela experiência. Então, você que já tem essa consciência agora, você pode tornar essa experiência mais branda, né? Você pode olhar para aquele ser ali e enviar amor para ele. E você reconhecer, aceitar. Eu nem falo perdoar, porque quando você pede perdão, é como se você tivesse pecado. Ah, se eu pequei, eu vou pedir perdão, senão eu sou castigado. Então, não é isso. Isso é crença limitante. O pecado não existe. Então, você tem que aceitar que aquilo que aconteceu, você que trouxe para a sua vida, você criou essa realidade, e a maioria das vezes, tá? Na verdade, todas as vezes, você combina com aquele ser, de se encontrar aqui no plano físico, para você fazer resgate com aquele ser, e aquele ser fizer resgate com você, para ter finalizações, coisas mal resolvidas de outras vidas. Aí vocês encontram aqui, e aí quando encontra, né, aí tá tudo a maravilha, aí depois começam as coisas. É porque tem coisa mal resolvida ali. E tem que resolver. E como é que você resolve? É só no amor. Não tem outra forma. É só no amor. Aceitando aquela situação e sabendo que você está passando isso para o seu próprio crescimento. Não é à toa que está acontecendo isso. Você mesmo planejou passar por essas situações para o seu próprio crescimento. Porque se você não passasse por isso, você não ia ver o que precisa ser curado em você. Não ia ver as feridas que tem em você. Porque tudo que você fala do outro não está no outro, está em você. O outro é só um espelho para te mostrar o que tem que ser curado em você. Então, se você está falando alguma coisa do outro, está julgando o outro, olha para você. O outro ali está sendo um espelho, tem até que agradecer o outro. Gratidão por estar me mostrando isso. E quando você começar a olhar para você, para as suas questões, vai mudar. A situação vai começar a mudar. Se o outro conseguir olhar para a situação dele, tudo bem. Se não,
é o processo do outro, mas você já fazendo a sua parte, você vai acabar indiretamente ajudando o outro, com certeza, tá, gente? Então é isso que existe. É cada um trabalhando as suas questões, não existe inferno, não existe diabo, não existe nada disso. E quando você faz a passagem, nós somos recebidos com muito amor do outro lado. Com muito amor, qualquer um, não importa o que tenha feito aqui, fez de acordo com a sua consciência. Chega lá, é recebido com muito amor, levado para as casas transitórias, né? E as pessoas vão estar aplicando o reiki, fazendo os tratamentos, você vai ter oportunidade de liberar toda a energia reprimida. Aí depois você tem a oportunidade de voltar, de encontrar com aquele ser que ficou mal resolvido para poder resolver a situação. Você mesmo escolhe isso, porque ninguém quer ficar com situações mal resolvidas, ninguém quer, né? Então o karma que eu falei no início é isso. É porque você criou uma situação e depois você quer resolver, é isso. Você quer limpar aquilo. É dessa forma que as coisas acontecem, isso é maravilhoso, tá? Então, por mais difícil que seja o que você tenha passado com aquela pessoa, coisa ou situação, a sua raiva, tristeza e rancor nunca são maiores que seu amor. Saiba disso, nunca são maiores que seu amor. Então, por isso que a gente consegue, tá? Então, faça esse exercício sempre que sentir muita raiva, né, de algo, alguém ou alguma situação. Você começará a perceber que rancor ou ver a pessoa sofrer não diminuirá o seu rancor ou tristeza. Isso não diminuirá. Mas somente o amor, a aceitação, o aprendizado com a experiência e a gratidão libertarão e curarão você, a situação ou aquela coisa. Somente isso, gente, somente isso. Então, a realidade é assim, tá? Ninguém é juiz para julgar ninguém, tá? Eu até que recomendo assistir um outro filme, tá? Um outro filme que chama A Cabana. O filme ele é maravilhoso, né? E o início dele é meio assim, né? Que acontece um fato, mas depois ele traz muito aprendizado, principalmente a cena da caverna, quando o personagem principal é chamado a ser o juiz, tá? Ele é convocado a ser o juiz. Então vem um ser angelical e que ele é convocado para ser o juiz, porque ele julgava tudo e todos. Principalmente depois que aconteceu, né? Eu não vou falar aqui do filme, senão perde a graça, né? Não vou fazer isso aqui. Então, só estou fazendo um comentário, mas ele é chamado a ser um juiz. Então, isso traz um grande ensinamento para as nossas vidas. A questão do julgamento, sabe? Então, quem somos nós para julgar, para ser juízes? Então, esse filme traz isso, tá? É uma cena da caverna onde o principal é chamado a ser juiz. Então, é uma cena muito linda que traz um grande aprendizado, tá? Então, eu indico, ok, gente? E aí vocês vão ter um entendimento mais profundo sobre isso, tá? Ok? Agora a gente vai para uma outra parte da live sobre a metáfora, tá? A metáfora de Adão e Eva e o Jardim do Éden, né? Que eu trouxe essa parte inicial para agora a gente colocar luz nisso e quebrar essa crença limitante em nós e na humanidade. Porque quando a gente quebra uma crença limitante em nós, quando a gente dissolve ela, a gente dissolve não só em nós, como eu já falei, dissolve na nossa ancestralidade e dissolve em tudo à nossa volta. Tá? Então, o que a gente faz, a expansão de nossa consciência, ela é irradiada para tudo e para todos, tá? É para toda a humanidade, é no planeta inteiro que ajuda, tá? Que isso ajuda. Então, o Jardim do Éden é uma metáfora, queridos, uma metáfora para a Terra,
para o paraíso que era antes de sofrer interferências de forças negativas e manipulações do DNA não positivas, tá? Quando raças negativas, vamos dizer assim, e serpentes, entre aspas, né, de outros sistemas se infiltraram nos processos de manipulação do nosso DNA. Tá? Então, o Jardim do Éden é isso. A Terra, eu até falei isso, tá, nas outras lives, na live passada, que ela foi habitada, né, pelas almas nativas da Terra, pelos seres que vieram de outros planetas e por anjos, né, devas que trabalharam na criação do planeta Terra, que depois foram criados, foram convidados para participar dessa experiência. E a dança estava acontecendo aqui, um lugar que a natureza é exuberante, né, mas a fauna e a flora, então aqui era o Jardim do Éden. E há 200.033 anos atrás, os galácticos, né, que já vieram aqui com as naves várias vezes, vieram para fazer a semeadura. Então os galácticos, com a roupa galáctica no corpo mesmo, desceram nas naves e fizeram a semeadura. E cruzaram com os humanos. Então olha só que perfeição que era o nosso DNA. E ainda com a semeadura, que é isso. Então vieram primeiro os pleiadianos, né, que nós temos a maior parte do nosso DNA é pleiadiano. Temos também de arcturiano, de andromedano. Temos de... São 22 raças, né? São 20 a 25 raças que tem no nosso DNA. Então tivemos isso tudo aqui. Então aqui era um Jardim do Éden, um lugar maravilhoso. Mas depois de um tempo começou a acontecer interferências. Aí que vem a questão da serpente. Tá? Que foram interferências de raças negativas. Mas por que que teve? Porque deu brecha. Deu brecha. Né? Aí veio a ganância, o ego lá em cima, o domínio, né? E etc. para levar vantagem. Tá? Eu vou falar disso depois, tá? Né? Raças não positivas ofereceram algo em troca de outra coisa. E aí que é a metáfora da serpente, que eu vou falar disso em outra live, tá? Então vamos dar sequência aqui, tá? Então não confundam esses processos de manipulações negativas com o trabalho dos pleiadianos, tá, gente? Que já citei anteriormente. Um não tem nada a ver com o outro. Então na live passada, né, Duelo Perdido, muito linda a live, vocês podem assistir quem não assistiu, eu falei dessas raças, né, extraterrestres que participaram da semeadura, tá? Então, outras raças também entraram no processo de manipulação do nosso DNA. Algumas benevolentes e confederadas, e claro, aquelas que não tinham boas intenções. Aí que vem, gente, a serpente tentou Eva. Então aí que está a serpente tentar Eva, tá? Vocês precisam entender, relembrar isso. Eva não era uma pessoa específica, assim como Adão também não. Nem seus filhos, Caim, Abel e Sete, são metáforas, e eu vou explicar um pouco mais a respeito disso. Então, Adão, Eva, Caim, Abel, Sete são metáforas. Tá? O Jardim do Éden é uma grande metáfora para a Terra, Gaia, e para a beleza e esplendor dos seres humanos de Gaia, como eu disse, em sua pureza, doçura e suavidade. Então aqui era o Jardim do Éden. Então Adão e Eva e seus filhos representavam a raça humana, na sua pureza, doçura e suavidade. E o planeta Terra, Gaia, né, que é o espírito da Terra, aqui era um paraíso. Tá? Então é isso. O jardim é toda a natureza em si, a Terra inteira, e não um lugar específico. Tá? Os humanos que estão envolvidos nessa história, Adão, Eva e seus filhos, representam todos os homens e mulheres daquele momento.
Então é isso, queridos. Então é isso. Isso é a metáfora Adão, Eva, seus filhos e o Jardim do Éden. É dessa forma. Então os grupos que povoaram a Terra, seres maravilhosos, mas o planeta em si, que é um planeta considerado o planeta mais lindo da nossa galáxia, do nosso universo. Exuberante na natureza, a fauna, a flora, tudo, sabe? Então aí a dança acontecia aqui, tá? Então o corpo planetário de Gaia, Terra, que uma vez foi o Jardim do Éden, tá? Novamente será um paraíso saudável e divino. E nós, vocês e nós, estamos aqui justamente para isso, tá? Nós viemos aqui justamente para isso, para essa restauração, para reconstruirmos esse jardim. É por isso que nós estamos aqui. E todos que estão aqui assistindo essa live, todos que estão aqui já têm isso dentro. Nós estamos aqui para isso. E como é que a gente vai fazer isso? Só com amor. Com a pureza de nossos corações, de nossos seres. Então, antes de qualquer interferência externa, antes mesmo das encarnações propriamente ditas, muitos de nós já estavam em zonas etéricas, tá? Já participando dessa experiência aqui em zonas etéricas. Nada era como é hoje fisicamente. A Terra era um ambiente entre o físico e o espiritual, onde não havia se completado a separação dos planos ainda. Então, muitos de nós, né, estavam ainda se preparando para a fisicalidade propriamente dita, permanecendo entre os dois planos. Tá? É aqui que nossas almas vão começar a entender mais profundamente essas metáforas e o que realmente significou tudo isso. Tá, gente? Muitos de nós, tá? Éramos humanos, anjos e devas, que estávamos em profundo amor pela experiência. A pureza em nossos corações, né, de muitos, ele vibrava naquele tempo. Então nós éramos Adão e Eva no paraíso. Éramos como crianças brincando, se divertindo no paraíso, abertos para a aventura, divertindo-se por ali, rindo, vivenciando a alegria, a pureza e expressando-se livremente no ambiente seguro, pois realmente não havia interferência ainda. Então esse era o Jardim do Eva, esse era Adão e Eva e os filhos que representavam a humanidade, e o planeta Terra, Gaia, representava o Jardim do Éden, e a dança acontecia. Pelo menos ainda não havia interferência a ponto de fazer descarrilhar a experiência para ambientes mais dolorosos. Tá, gente? Então era isso. Então, apesar, né, do nosso espírito, muitos de nós que já estávamos participando da experiência, né, ter um espírito tranquilo e brincalhão, a gente tinha uma grande admiração, respeito e entendimento pelas leis que regiam a vida. E jamais pensaríamos em tratar as formas de vida com nada menos que um profundo carinho, amor e respeito. Porque essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Tá? Então tudo era puro, em profundo respeito e esplendor. Então, ainda temos isso dentro de nós, tá? E guardamos essa lembrança. A gente guarda essa lembrança, está dentro de nós. Então nós cuidávamos da natureza, da vida e do planeta como um todo. Muitos de nós participamos da criação do planeta Terra. É só ir para dentro, sente isso. Sim, a Carmen está comentando aí, boa noite. Gratidão pela presença de todos que entraram, tá? Dalberto, Cristina, Carmen, a Vá Cristina,
MCB Fé, gratidão, e outros aí que eu não vi aqui, mas gratidão pela presença. A Carmen de Lima está comentando: boa noite, que a luz divina esteja presente nessa palestra. Sim, a luz divina está presente aqui, o amor está presente aqui. Tá? Os anjos estão aqui, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, guias e amigos espirituais estão irradiando sobre nós. Tá? Porque aqui é uma quebra de paradigma. Aqui nós estamos pondo luz na consciência. Aqui nós estamos expandindo a nossa luz, a nossa consciência, quebrando um paradigma. Nós estamos liberando uma crença limitante para trazer crenças possibilitadoras, para trazer luz para o nosso ser, para a nossa vida. Aqui é um divisor de água que a gente está tendo aqui. Então, salve Deus, graças a Deus por esse momento e pela presença de cada um de vocês aqui, pela luz. Porque isso aqui está sendo possível ser falado pela presença de vocês, porque já é tempo de tirar a verdade por debaixo do tapete, das verdades virem à tona. Tá? Então, muitos de nós participamos aqui da construção do planeta Terra e depois fomos convidados para participar da experiência, tá? Então, por isso que na maioria de nós, quando a gente vê algo sendo feito na natureza, desmatamento, violência aos animais ou qualquer coisa, tá? Que agrida ao nosso meio ambiente, a gente sente grande desconforto por causa disso. Porque a gente cuidou tanto do planeta Terra. Né? Pode saber. Quando a gente sente no nosso peito, no nosso coração, quando a gente vê um desmatamento, cortando uma árvore, ou prejudicando um animal, ou maltratando o animal, ou a natureza, ou qualquer coisa, a gente sente, pode saber. Pode saber. Está tudo aqui dentro, que a gente participou dessa experiência, está aqui há muito tempo. Então, nós cuidamos tanto, né, deste paraíso, tanto que voltamos diversas vezes, tá? Nós já voltamos aqui diversas vezes para o trabalho de tornar novamente como era no princípio. E aí estão vocês e aqui estamos nós. Tá? O Jardim do Éden é a própria terra em sua excelência. Adão e Eva e os filhos dele são os humanos ali. Nós ali que vivíamos nesse tempo. Tá? E depois disso foi dada uma brecha e vieram raças não positivas oferecendo a maçã em troca de outras coisas. E aí a experiência foi mais dolorosa por outro caminho, mas isso foi permitido, tá, gente? Se aconteceu porque foi permitido, nós mesmos permitimos. Mas por qual motivo? Isso está trazendo muito mais aprendizado. A experiência se tornou mais difícil, mais complexa. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós. Superando toda essa dificuldade. Porque além de vir para cá e de não saber de onde a gente veio, o que está fazendo aqui, para onde a gente vai, o que é isso daqui. E ainda tem todas essas coisas de distração, de manipular o nosso DNA, de trazer crenças limitantes, e de colocar medo, separação, raiva, ódio, amargura, tudo. E aqui estamos nós, voltando para a nossa essência, de novo. Então não adianta. E agora está decretado. Eu já falei isso aqui na outra live, nós somos a quinta humanidade. As outras 4 não completaram o que deveria ser completado e nós vamos completar. Nós vamos ascensionar junto com o planeta Terra. Tá? Então, nós estamos conseguindo isso. O planeta não vai ser mais destruído, não vai ter guerra mundial, não vai ter mais bomba atômica, não vai ter nada disso.
Pode ter algum conflito local ali e tal, mas é porque precisa de ter para poder fazer finalização, resgate, harmonizar. São almas ali que precisam ali se encontrar para resolver questões que não foram resolvidas. E a partir de agora, gente, isso vai acontecer tanto individualmente como coletivamente, tá? E como é que a gente ajuda isso? É só emanando luz e amor. É dessa forma que a gente vai ajudar nessas situações. Ao invés de criticar, de julgar, de xingar, de gritar, de criticar um político e tudo, tem que enviar luz e amor. Como a gente pode ajudar questões externas a nós? Enviando luz e amor. Porque, de fato, quando você envia luz e amor de todo o seu coração para aquele ser, para aquela situação, ela entra pelo topo da cabeça, assim, tá? E ajuda a pessoa nas questões dela. Ou naquela situação, naquele ambiente. É dessa maneira. Porque se ficar na crítica, no julgamento, no xingamento, você entrou naquela mesma energia. Aí você está contribuindo para continuar aquele mesmo movimento que estava. E quando você envia luz e amor, você está contribuindo para resolver aquela situação. Então é dessa forma. Tá? Então, queridos, a live chegou ao final e eu espero ter tocado no coração de vocês, que tenha quebrado uma crença limitante, que tenha sido um divisor de águas para vir crenças possibilitadoras, tá? Que a gente entenda de uma forma construtiva essa metáfora Adão e Eva e o Jardim do Éden. E na semana que vem eu vou falar sobre a metáfora da maçã, a serpente, tá? Para trazer luz também nessa questão, tá? E junto disso eu vou trazer também Lúcifer, tá? A história de Lúcifer, ele é um arcanjo. Então eu vou trazer também essa verdade e os anjos caídos. Então nós vamos trazer luz para essa questão também, que vai quebrar muitos paradigmas aí, vai quebrar muita crença, tá? Que, como eu já falei aqui, que não existe o inferno, não existe o diabo, então Lúcifer também, eles criaram uma grande crença limitante para trazer medo, sofrimento, etc. Ele é um arcanjo, um ser maravilhoso, que eu vou trazer aqui a verdade. E também a metáfora da maçã, da serpente, para a gente entender mais isso ao fundo. Eu já falei um pouco disso, mas eu vou trazer mais a fundo. Então isso aqui, gente, é um novo movimento, né? Uma nova energia, uma nova era. E a gente voltando à nossa essência divina, quem realmente nós somos, né? Seres poderosos, né? Nós somos poderosos, somos seres ilimitantes, nós somos luz, nós somos amor. Então a gente tem que trazer esse empoderamento para nós, para dentro de nós, para a gente se erguer como humanidade, como um. E a gente trazer de volta o Jardim do Éden. E nós somos já esses seres que existiam ali. Então, gratidão do fundo do meu coração aqui pela presença de todos vocês, pela luz, pela paciência, pelo amor e por se permitirem. Gratidão de coração, tá, queridos? E até semana que vem, sempre segunda-feira às 20h20, com temas assim bem impactantes. Gratidão. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até semana que vem. Gratidão, queridos. Gratidão, gratidão, gratidão. Com muito amor. Gratidão. Até.